tema importante, que é homofobia. A cada 19 horas, um gay, lésbica ou trans é assassinado ou se suicida por causa de homofobia no Brasil. O senhor já disse que não é homofóbico, mas o senhor também já declarou que vizinho gay desvaloriza imóvel. O senhor já disse que prefere que um filho morra a ser gay. O senhor já, inclusive, relacionou pedofilia com homossexualismo. Candidato, essas declarações não são homofóbicas? Esse termo, inclusive, homossexualismo foi o senhor que usou, porque vamos falar. Em geral, a palavra correta para se usar seria homossexualidade. Renata foi literal na transcrição do que o senhor disse. Olha só, isso começou a acontecer em novembro de 2010 comigo. Até aquele momento eu era uma pessoa normal, como você. É normal por aí, tocante a isso. E eu, passando nos corredores da Câmara, vi algo acontecendo de forma esquisita. Um grupo que não é normal você ir na praia encontrar gente paletó gravata, ou num fórum, gente com short de banho. E estava um pessoal vestido a caráter, e perguntei sim para um segurança lá, vai haver alguma parada do orgulho gay na Câmara? E tomei conhecimento do que estava acontecendo lá. Eles tinham acabado o 9º seminário LGBT infantil. Repito, 9º seminário LGBT infantil. E estavam discutindo ali, né, comemorando o lançamento de um material para combater a homofobia, que passou a ser conhecido como kit gay. Entre esse material, Bonner, estava esse livro lá, Bonner. Então, pai que tenha filho na sala agora, retira o filho da sala, para ele não ver isso aqui. Se bem que na biblioteca das escolas públicas tem. Olha só, não, vou mostrar se as crianças não, mas é um livro escolar, é para criança. É um livro para criança. Os pais não sabem que isso é na biblioteca. Nós temos uma regra, candidato, que eu estou relembrando com os seus assessores. Os candidatos não mostram documentos, eles não mostram. Mas está aqui um livro, uma prova. Eu pediria ao senhor... Isso daqui... Não é, candidato, posso lhe dizer... Vou tirar o livro aqui. Não é respeitoso, não pode deixar o livro comigo. Não vou deixar, não vou mostrar mais não. Então olha só, eu vou mostrar numa live, depois do programa, o livro, sem problema nenhum. Se bem que fiz esse livro com a minha filha até o momento de... Antes do livro entrar em questão. Tirei minha filha e fiz uma live não. Fiz uma matéria no Facebook, deu 40 milhões de acessos em 15 dias. Mas, então olha só, essas suas sala de aula, aqui eu me refiro. Olha só, eu estava defendendo as crianças em sala de aula. Quando o senhor se referiu, meu Deus, todos esses momentos, o que isso tem a ver todos com as esses momentos. Um pai não quer chegar em casa, encontrar o filho brincando com boneca por influência da escola. Esse é o assunto. Candidato, mas ele fez uma pergunta, mas foi em comissões, foi em momentos que a temperatura cresceu. Então, nada eu tenho contra o gay, eu tenho contra o material escolar em sala de aula. Candidato, então por que para defender o seu ponto de vista, o senhor faz declarações tão fortes que inclusive podem ofender as pessoas? Não, tem muito gay que é pai, que é mãe e concorda comigo. As declarações foram fortes, foram algumas caneladas, peço até desculpas, mas foi um momento de temperatura alta em comissões que quase houve vias de fato em muitas discussões, que o ativismo LGBT levava para isso. Inclusive, eu peço para você que está em casa, entre na internet, pegue lá, Plano Nacional de Promoção e Cidadania LGBT, são 180 itens. Entre eles, a desconstrução da heteronormatividade. Ou seja, estão ensinando em algumas escolas que homem e mulher está errado. Pode ser sim, homem com homem, mulher é mulher. O que é difícil, Bonner, para criancinha a partir de 6 anos de idade. Bom, vamos lá. Renata, vamos falar sobre... Qual é o tema? Segurança pública. Eu acho que é a hora de entrar com esse tema, então, está na hora. Vamos lá, candidato. Outro tema importantíssimo, o Brasil está preocupadíssimo com o tema, e é um tema caro ao senhor também. O senhor sabe, nas favelas brasileiras, a imensa maioria dos moradores é de gente honesta, trabalhadora, que vive sob o jugo, sob o domínio de traficantes de drogas e que, muito frequentemente, é vítima de tiroteios entre bandidos e policiais. O senhor afirmou que violência se combate com energia, se combate com inteligência e, palavras suas, se for o caso, com mais violência ainda. Mais violência ainda, candidato. Como é que o senhor acha que os brasileiros que vivem nessas comunidades dominadas por traficantes, que são vítimas desses tiroteios tão frequentes, como é que elas recebem uma afirmação como essa sua? Com mais violência ainda, que eu declarei sim, isso que você falou aí, é se o bandido lá
está com 7,62 atirando, o policial por lá de cá tem que ter uma .50. Se ele está com a .50, você tem que ter um tanque de guerra por lá de cá. Eu já fui vítima de violência. Boni, você também, infelizmente, Boni. Só Deus sabe o que passou na tua cabeça sobre a sua integridade, sobre a minha integridade. Esse tipo de gente, você não pode tratá-lo como se fosse um ser humano normal, tá? Que deve ser respeitado, que é uma vítima da sociedade. Nós não podemos deixar os policiais continuarem morrendo na mão desses caras. Nós do Exército Brasileiro acabamos de perder 3 jovens garotos para o crime agora. Nós temos que fazer o quê? Em local que você possa deixar livre da linha de tiro as pessoas de bem da comunidade e com tudo para cima deles e dá para o policial e dá para os agentes da segurança pública o excludente de licitude. Ele entra, resolve o problema, se matar 10, 15 ou 20, com 10 ou 30 tiros cada um, ele tem que ser condecorado e não processado. Desculpe, mas como evitar então uma tragédia maior quando se defende mais violência do que essa que nós já temos, com tantas balas perdidas que acometem as pessoas não só dentro e fora das favelas, ou para o senhor não há alternativa, só com mais violência? A violência é contra quem está com arma na mão. Nós, das forças do Exército Brasileiro Especial... A bala perdida também atinge inocentes. Então não vamos botar o policial para invadir essa comunidade tomada pelo tráfico. Nós, no Haiti, militares do Exército Brasileiro, sem o preparo que tem o policial militar aqui, resolveu, pacificou o Haiti. Porque nós tínhamos uma forma de engajamento. Qualquer elemento com uma arma de guerra, os militares atiravam 10, 15, 20, 50 tiros e depois ia ver o que aconteceu. Resolveu o problema rapidamente. Você vê bonde aqui no Rio de Janeiro, na Praça Seca, com 20 homens de fuzil. Como é que você tem que tratar essas pessoas? Pedindo para levantar as mãos, dar uma florzinha para eles? Ou atirar? Você tem que atirar. Se não atirar, não vai resolver nunca. E enquanto isso continuar acontecendo, infelizmente, vou continuar sendo morte de policiais e integrantes das Forças Armadas todo o Brasil. No meio de tiroteios. Mas é muito simples. Então não vamos botar a tropa na rua. Vamos deixar a PM a quartelada também. Eu vou convidar o senhor para a próxima pergunta, que também é importante. A gente vai falar de composição política, de aliança, do seu vice. O seu candidato a vice, o general Hamilton Mourão, ao falar sobre crise política brasileira, é uma crise que tem se estendido já há um bom tempo, ele falou para um grupo de militares no ano passado. Ele disse o seguinte, eu vou ler aqui a frase dele. Os poderes terão que buscar solução. Se não conseguirem, chegará a hora que nós teremos que impor uma solução. Hoje, a propósito, até o seu vice, ele voltou a esse assunto, ele disse que isso aí seria só no caso de haver uma situação de caos. Candidato, que solução seria essa que os militares teriam que impor ao Brasil? Impor uma democracia. Tá. Isso aconteceu em 64. E na forma da lei... Nós estamos em 2021. Na forma da lei e da Constituição da época, 2018, os militares chegaram lá. Tem 3 anos. Os militares chegaram não, foram eleitos presidente da República por 5 mandatos. Tá certo? As palavras dele estão em consonância com o que grande parte da sociedade fala. E ele teve a coragem de externar isso daí. Ele agora é um militar da reserva. Nem eu, nem ele, nós queremos nada pela força. Tanto é os historiadores sérios se referem a 1964, candidato, como um golpe militar. É assim que se trata nos livros, é assim que a história mostra que os fatos se deram. O que eu lhe pergunto é para o momento que estamos vivendo. Eu já dei um salto aqui de 3 anos. Nós estamos em 2018. Em 2018, o seu vice dá uma declaração como essa, dizer que os militares vão impor uma solução. Como fica a Constituição numa situação como essa? Olha, no meu entender, foi um alerta que ele deu. E no mais, deixo os historiadores para lá. Eu fico com o Roberto Marinho, o que ele declarou no dia 7 de outubro de 1984. Vou repetir aqui. O senhor vai repetir? Eu vou repetir aqui. Participamos da Revolução Democrática de 1964, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, ameaçadas pela radicalização ideológica, distúrbios sociais, greves e corrupção generalizada. Repito a pergunta aqui, Roberto Marinho foi ditador ou um democrata? É a história. Nós aqui, tenho certeza, eu não falo... para a mesa
O candidato à presidência da República, já houve editorial sobre isso, o senhor certamente está informado, mas nós vamos encerrar agora por causa do tempo e eu vou convidar o senhor então a se dirigir ao público. O senhor tem 1 minuto para dizer qual é o Brasil que o senhor quer para o futuro. Nos últimos 20 anos, 2 partidos mergulharam o Brasil na mais profunda crise ética, moral e econômica. Vamos, juntos, mudar esse ciclo, mas para tanto, precisamos eleger um presidente da República honesto, que tenha Deus no coração, patriota, que respeite a família, que trate com consideração as crianças em sala de aula, que jogue pesado no tocante à insegurança em nosso Brasil, una o nosso povo, brancos, negros, nordestinos, sulistas, ricos e pobres, homens e mulheres, para buscarmos o bem comum. Nós, no Brasil, temos tudo para sermos uma grande nação. Só falta essa união entre nós e que o presidente eleja os seus ministros sem indicação política. Muito obrigado a todos. Eu tenho que respeitar o tempo.